Bom dia, torcedor tricolor! Fluminense tem planejamento de 2024 mal feito e os 8 reforços, nenhum titular. Fracasso do mercado de janeiro é decisivo em ano ruim do Fluminense. Renato Augusto é a única contratação do início de 2024 que ainda recebe poucas chances. Restante da lista já deixou o clube, perdeu espaço ou foi para Xerém. Nos siga após a vinheta. O Fluminense evitou o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro no domingo, após vencer o Palmeiras por 1-0. Apesar de garantir vaga na elite para 2025, o tricolor teve uma temporada para esquecer. Um dos pecados da administração foi o fracasso no investimento da janela de transferências do início do ano. Nenhum reforço terminou a temporada como titular. As contratações. O Fluminense contratou 8 jogadores no mercado do início de 2024. Antônio Carlos, Renato Augusto, Felipe Alves, Gabriel Pires, Douglas Costa, Jean Lucumi, Terans e Marquinhos. Renato é o único que terminou 2024 ao menos no banco de reservas. O camisa 7 recentemente foi descrito por Mano como um jogador em quem a bola não queima no pé, ganhando importância em meio à campanha de fuga do Z4. O restante não era mais relacionado, já deixou, ou sabe que vai deixar, o clube, ou desceu para Xerém. Lucumi. Valeram a pena? Antônio Carlos foi bastante utilizado por Fernando Diniz, mas passou de titular à reserva com a chegada de Thiago Silva, já com Mano Menezes. Com o decorrer do trabalho de Mano, o zagueiro perdeu ainda mais espaço no cotidiano do CT Carlos Castilho. Seu último jogo foi na derrota para o Atlético Goianiense, em setembro, em chance que surgiu apenas pela suspensão de Thiago Silva. Felipe Alves pode ser o primeiro nome a deixar o Fluminense em dezembro. Com 3 partidas no ano, todas no Campeonato Carioca, o goleiro sabe que não terá mais espaço e quer ser mais aproveitado em outros clubes. Ele chegou a pedido de Fernando Diniz. A ideia era que Felipe fosse o reserva imediato de Fábio, mas hoje é Vitor Eudes quem ocupa o posto. Marquinhos começou o ano bem, especialmente na Conmebol Libertadores, e também acumulou atuações com Diniz, improvisado na lateral direita. Com Mano, o atacante foi outro que perdeu espaço. Ele disputou seu último jogo pelo Fluminense no empate por 0-0 com o Criciúma e foi avisado de que não está nos planos para 2025. David Terans é talvez a maior incógnita da janela e foi o segundo reforço mais caro do ano, tendo custado 14 milhões de reais, perdendo apenas para Bernal, 20 milhões de reais, contratado em julho. Com Diniz, teve problemas de intensidade em treinos. A questão persistiu com Mano e Terans não teve uma única oportunidade de atuar com o treinador, ouvindo que escalações dependem de critérios como rendimento, produção e setor de campo. Douglas Costa deixou de ser jogador do Fluminense em julho. Um dos mais criticados pela torcida, fez 22 jogos, nenhum gol e deu uma assistência. O atacante entendeu que perderia espaço com Mano Menezes, conversou com Fred, então diretor de planejamento esportivo do tricolor, e a saída foi resolvida de forma rápida, sem grandes rusgas. Ambos os lados consideraram o desfecho ideal. Já Gabriel Pires sumiu. Não é incomum, inclusive, encontrar tricolores que esqueceram que o volante ainda está no Fluminense. Ele ficou quase 3 meses parado após sofrer com problemas musculares e não despontou quando voltou ao time. O interesse do Fluminense por uma transferência não é novo. Contra o Criciúma, Gabriel voltou a ser relacionado depois de 4 meses, mas não entrou em campo. Seu último jogo foi contra o Internacional, em julho. Jean Lucumi foi um fracasso menor em termos de custo-benefício, já que custou menos de 500 mil reais, mas foi um choque de realidade. Contratado com status de promessa colombiana, fez apenas 5 jogos como titular e não mostrou a que veio. Por fim, foi rebaixado às categorias da base do Fluminense em Xerém. Os números: Antônio Carlos, 33 jogos, 22 como titular, nenhum gol ou assistência. Renato Augusto, 32 jogos, 9 como titular, 1 gol e uma assistência. Marquinhos, 29 jogos, 22 como titular, 2 gols e 2 assistências. Douglas Costa, 22 jogos, 7 como titular, nenhum gol e uma assistência. Davi Terans, 17 jogos, 3 como titular, 1 gol e uma assistência.
Gabriel Pires, 8 jogos, 5 como titular, nenhum gol ou assistência. Jean Lucumi, 5 jogos, nenhum como titular, nenhum gol ou assistência. Felipe Alves, 3 jogos, todos como titular, 6 gols sofridos. O que disse o presidente? Mário Bittencourt já foi questionado sobre o assunto em entrevistas coletivas. Em sua última manifestação à imprensa, o presidente do Fluminense evitou tratar as contratações do início do ano como erros. O dirigente defendeu as tomadas de decisão do clube, alegando que pareciam certeiras no momento em que foram feitas. Não vou chamar de erro, mas de decisões que tomamos e que no momento entendemos que eram acertadas. Depois, ao longo do tempo, não surtiram o efeito que a gente desejou. Você planeja tudo na vida desejando o melhor, às vezes não acontece como você planeja e você tenta corrigir o rumo. Não me lembro de ninguém na época achando que as contratações da janela foram ruins, acharam importantes para a composição do elenco. Trouxemos jogadores para compor elenco, ajudaram na conquista da Recopa e as coisas não foram acontecendo. Agradeço o carinho e atenção de vocês hoje. Aproveitem e curta, se inscreva e ativem o sininho para receber as notificações. Sua presença é muito importante para nós e continuar promovendo as notícias diárias sobre o nosso clube, o Fluminense. Até a próxima, abraço a todos e até logo!